Sejam muito bem-vindos ao Ousadia Podcast e hoje o papo é com Wagner Rafael, que é professor de português e espanhol, mestre em ciências políticas, apresentador do Agreste TV e dizem que seu único erro é ser torcedor do Náutico. É verdade isso? Nada, é o principal acerto. Boa noite, Pedro. Boa noite aí para a sua audiência, viu? É um prazer estar aí com você no seu podcast, para a gente conversar sobre um tema que eu invejo muito, quem investe seu tempo, sua energia nessa área voltada para empreender, para economia, enfim, é super interessante. Lamentavelmente eu não enveredei por esse caminho, mas admiro muito. Mas olha, ser torcedor do Náutico é uma das minhas principais virtudes, viu? E do Chelsea, que vamos ser campeão da Champions. Do Chelsea, será que vai ser campeão? E vamos lá. E hoje a gente vai falar por que os professores, se os professores tiveram dificuldade nesse mundo online, o método tradicional de ensino, ele está atrasado e se realmente os professores ganham pouco. Então bora lá, Rafael. Na sua visão, o senhor acha que os professores eles tiveram dificuldade de transição do presencial para o online? Pedro, é inegável, né? Essa dificuldade. E existem diversos fatores. O primeiro deles a gente tem que perceber que é o seguinte: isso não foi algo planejado, né? Não houve um momento em que os entes governamentais ou as escolas particulares disseram: olha, nós vamos começar a dar aula online. Não, foi uma coisa assim. Chegou a pandemia e foi o que sobrou, porque não tinha. Nós aqui, por exemplo, no Instituto Federal de Pernambuco, em Belo Jardim, ainda ficamos 2 meses sem nenhuma modalidade de aula, acreditando que poderia ser algo bem passageiro essa questão da pandemia, o que não foi. Então, o principal fator primeiro foi esse, né? Não houve previsibilidade, que é algo importante em qualquer mercado de trabalho, seja a educação, seja a economia, seja o empreendedorismo, enfim, você precisa de previsibilidade, e nós não tivemos isso. Para além disso, Pedro, é necessário perceber também o seguinte: é errado você imaginar que Wagner Rafael é professor de português, então ele sabe dar aula de português em quaisquer circunstâncias. Não é assim. Eu não sei dar aula de português para um russo. Existe uma vertente na licenciatura, no magistério, que é a aula de línguas portuguesa, de língua materna, para estrangeiros. O modo como eu dou aula de português para um aluno do ensino médio é diferente do modo como eu dou aula para aluno do ensino superior, é diferente do modo como eu dou aula de português para um estrangeiro. Imagina aí um russo que quer aprender português. É diferente, eu não sei dar aula para esse russo. Da mesma forma, é diferente da aula presencial, fisicamente em contato com os alunos, diferente de dar aula online. Que também é diferente da EAD, já é uma outra modalidade. Muita gente até está confundindo a nomenclatura e acha que está dando aula EAD. Não está dando aula EAD. A aula EAD também é uma outra modalidade. A aula EAD é necessário que você tenha momento síncrono, momento assíncrono, que você tenha momento de tirar dúvidas. Você vai ter, se não o professor, mas você vai ter um aluno estudante daquela disciplina, aliás, já formado nessa disciplina, tirando dúvida dos alunos que estão estudando. Então, EAD é uma coisa, aula presencial é outra, totalmente diferente, e a gente está vivendo uma coisa híbrida, que é tentando reproduzir no online a aula que deveria ser presencial. Que é para isso que os nossos professores, via de regra, têm a preparação, sabe? Então, quando você vai dar aula online, você passa por um outro processo. Coincidentemente, Pedro, eu sempre tive muita facilidade e muito gosto em trabalhar com TICs, nas tecnologias de informação e comunicação. Então, assim, há 10 anos, eu já venho trabalhando com meus alunos blogs, redes sociais, vídeos de YouTube, podcast. Eu gosto bastante disso. Mas isso porque eu me especializei, eu fui atrás disso. É errado você imaginar que todos os professores de todas as disciplinas e todo o Brasil vão ter essa mesma facilidade. Então, assim, as dificuldades são inúmeras, meu amigo. E assim, eu acho bem importante que o senhor falou agora a questão de usar a tecnologia. Porque eu sou aluno, não sei se você sabe, mas eu curso em Engenharia e Produção na UFPE. E assim, eu vejo uma dificuldade muito grande que é meio que usar métodos antigos, que a gente já entra nessa segunda pauta. Que é a questão se o método que é passado dos professores ainda não é muito bom, se assim eu posso dizer. Porque, vou dar só
uma frase aqui que eu vi que eu concordo, que é de Mário Sérgio Cortella. Não sei se eu leio os livros dele. Se eu acompanho Mário Sérgio Cortella, gosta dele ou não? Cara, coincidentemente, nas últimas semanas eu voltei a ver algumas palestras dele disponíveis no YouTube. Eu até tenho uma coleção de livros dele, mas assim, eu te confesso que houve um momento que eu comecei a achar muito pão com ovo, muito básico. E aí Ah, eu entendi. comecei a. Mas assim, ele tem palestras, no ponto de vista motivacional, é fantástico Aham. escutar Cortella. Mas, e aí continue, o que foi que você viu dele? Pronto, aí vamos ver se eu concordo com isso. Ele fala que a gente está no século XXI, aprendendo com professores do século XX assuntos do século XIX. Então, essa transição de tempo dificulta muito pra gente que é novo agora no século XXI, tá entendendo? Então a Uhum. gente já entra nessa segunda pauta. Você acha que o método tradicional ele realmente está funcionando para os alunos? Pedro, olha, eu sou um conservador na vertente política, quando você discute ideologia política, eu sou um conservador. Entre as características do conservadorismo está reconhecer a importância, tudo que foi conquistado na nossa sociedade pelas instituições que já existem há séculos. Né? Então, nós damos muito valor ao que a família, a igreja, a educação. Então, assim, eu tendo a concordar com o que o Cortella está dizendo, mas eu quero chamar a atenção para o seguinte: por exemplo, um professor de história ele vai ensinar assuntos do século XIX ainda quando nós não estaremos aqui, mas lá no século XXV. Então, assim, é óbvio, eu dou aula de língua portuguesa. Ora, o português ele mudou de 100 anos para cá? Mudou, mas assim, mudou porque existe a variedade linguística. Mas os verbos são os mesmos, as classes de palavras são as mesmas. Na matemática, vai se iniciar, tem algum assunto novo na matemática no século XXI? Não. Os professores de matemática, você que está na engenharia aí, vocês vão continuar estudando equação, polinômio, enfim. Então, os assuntos são os mesmos, evidentemente. A metodologia, sem dúvida, é algo que tende a sofrer uma constante readequação, né? Uma inovação. Olha, eu quando bem jovem, no meu ensino básico, fundamental mesmo, o que era revolucionário era o projetor. Uhum. O professor, quando trazia um projetor, a gente já ficava todo querendo mexer, aprender a ligar. Sabe, hoje em dia é algo extremamente banal, não é? Normal. Um projetor. Nós estamos numa transição aí, iniciando muitos cursos, utilizando as TICs online, e é o que vai ser muito praticamente um padrão, aulas que combinam o presencial e o remoto, o online, em algum tempo. As instituições que formam professores, que algumas delas, aí você veja a dificuldade. Nós hoje, vamos lá, você tem um curso aí de pedagogia, de letras, de matemática, formando professores, mas quem dá aula nele são pessoas de 50 anos de idade que usavam o retroprojetor. Não era nem o data show, era o retroprojetor, aquele amarelo que jogava lá na parede, Uhum. né? Então, esse professor ele tem dificuldade em assim, ele não é expert em TICs. Como também na época em que ele estava, em que ele foi formado, vamos pegar aí um professor que tem seus 50 anos, se formou lá na década de 80, o professor que eu estava formando também não era expert nas tecnologias que estavam surgindo. Então é uma sequência de inovação que alguns organismos, sobretudo as redes públicas, e tentam investir muito na inovação, na capacitação, né? Para Uhum. que o professor aprenda a mexer. Assim, nós esperamos isso do professor. É, mas olha, pronto, nesse momento mesmo que nós estamos vivendo online, você sabe que eu tenho colegas aqui no Instituto Federal de Pernambuco que estão perto de serem aposentados na compulsória. O que é a compulsória? Quando você é obrigado a se aposentar porque você vai fazer 75 anos de idade. Uhum. É óbvio que eu não posso esperar que esse professor, que tem 50 anos de magistério, ele seja um expert a usar o Zoom, a usar o Google Meet, a usar um site, o Mint, enfim, ele vai ter essa dificuldade. Então, cabe aos entes governamentais, aos diretores de ensino, aos departamentos, investirem nessa capacitação, para que a frase que o Cortella fala deixe de ser uma verdade.
Uhum. né? Para que daqui a um tempo a gente diga, não tem professor mais do século XX, não. Está todo mundo atualizado sobre as novas tecnologias que estão surgindo e que vão continuar surgindo, né, Pedro? Eu passei 2 anos afastado aí da sala de aula e quando voltei veio a pandemia. E aí nós tivemos uma série de capacitações e eu, que sempre gostei das TICs, sempre utilizei, já estava Acostumado. desatualizado. Não, Ah, estava entendi. desatualizado. Ah, Já entendi. tinha surgido coisa que eu não conhecia. Eu não conhecia o Meet, eu não conhecia o funcionamento do Google Meet, eu não Uhum. conhecia, enfim, tinha uma série de coisas que eu já não conhecia. Daqui para o fim do ano vai surgir alguma outra coisa que quem acabou de aprender a usar o Google Meet, quando for daqui a 2 anos que disser eu quero usar o Google Meet, alguém vai dizer que professor careta, velho, para usar o Google Uhum. Meet, não se usa mais isso não. É outra Já se usa plataforma outra já. coisa, outra plataforma, né? Entendi. E, assim, o senhor falou muito bem aí da metodologia, realmente fez sentido agora para mim. E falam também desse método da escola. Eu tenho um questionamento muito grande na questão do ensino básico, que é o seguinte: o senhor acha que tem muita matéria que a gente poderia não estar estudando tão profundamente quando a gente está estudando hoje? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu sou muito a favor que a gente estude educação financeira, direito civil, liderança, comunicação, ao invés de cadeiras que eu tive que realmente eu sou aluno, eu não prestei tanta atenção e eu não sei hoje o que eu aprendi naquela época. Não sei se o senhor concorda comigo. O senhor acha que tem que ter uma mudança nesse ensino mais básico, a entrar outras matérias que a gente tem que aprender Pronto. no mundo real? Quando eu digo que eu sou um conservador, não quer dizer retrógrado. Muita gente confunde conservador com retrógrado. Não. Uhum, Nós somos totalmente abertos às mudanças, por exemplo, do mundo tecnológico relacionadas à sala de aula. Veja, eu concordo demais com o que você está dizendo. Eu vejo que a grade curricular, os conteúdos que são estudados em sala de aula, são um percentual grande deles, eu não me atrevo a arriscar um percentual desse, mas são totalmente inertes na vida do aluno, não tem funcionabilidade. Olha, eu sou apaixonado pela gramática, eu gosto demais de gramática. Isso não significa que, que eu acho que o meu aluno, lá do primeiro ano, eu acho que ele tem que saber usar a crase corretamente, uhum, sabe? Quando tem que usar crase ou quando não tem que usar o acento indicativo de crase, o acento grave. Tem que saber. Mas eu não acho que ele precise saber que aquela oração é subordinada ou coordenada, ou se a oração é adjetiva. Eu não acho que um aluno do primeiro ano ele deva conhecer. Tem tanta coisa em matemática que a gente olha assim, puxa vida. Existe até memes, né? uhum. Mais um ano na minha vida e eu não usei a fórmula de Bhaskara De para Bhaskara. nada, não é? Então, assim, é necessário fazer essa. Não significa, por exemplo, jamais dizer, o aluno não precisa estudar geografia. Uhum. Mas olha, vamos lá, vamos pegar aqui o assunto geografia. Algum professor que esteja aí escutando depois o nosso podcast pode discordar. Mas olha, eu aprendi estudando geografia uma coisa super útil. Eu acho massa esse meu conhecimento. Eu sei todas as capitais de todos os estados brasileiros em um segundo, sabe? Uhum. É uma coisa que eu vejo hoje os alunos não saberem qual é a capital da Paraíba. É ridículo isso. Mas olha, para que danado, Pedro, eu fui aprender estudando geografia qual que é o solo típico da Índia. Aham. Se o solo é massapê ou se o solo é... Cara, mas na Índia, sabe? É. Em biologia, a gente aprendeu o nome de doença que não existe mais há 200 anos. Uhum. Né? Assim, então existem coisas. E por outro lado, como você colocou aí, nós temos alunos formados já na faculdade que não sabem declarar imposto de renda. Uhum. Cara, como é que você não ensina um aluno que vai ser um cidadão que vai trabalhar, que vai entrar no mercado entrar no mercado de trabalho a declarar o seu imposto de renda? Eu vou fazer uma live daqui a pouco. Quem estiver nos assistindo aí, o seu podcast, essa live já aconteceu no meu programa da Agreste TV, o Papo Legal, com um advogado, Bruno Henrique. E um dos assuntos que nós vamos abordar é justamente o funcionamento do Poder Judiciário no Brasil. Eu vejo colegas de trabalho meus que são doutores
é o nível da hierarquia, sabe? O supra-sumo da sua carreira acadêmica. E determinado colega já disse assim, o promotor ele já decidiu. Cara, promotor é um membro do Ministério Público, ele não decide absolutamente nada. Quem decide é o juiz. E as pessoas da nossa sociedade, os nossos alunos, mesmo lá no mestrado, no doutorado, mas eu quero fixar aqui no ensino médio, não sabem como funciona o Poder Judiciário brasileiro. Não sabe o que faz um procurador, não sabe para que serve o Ministério Público, não sabe que existe uma defensoria pública, não sabe coisas básicas, não sabe, eu insisto, em declarar o imposto de renda, a gente está nessa época aí, e as pessoas ficam totalmente perdidas. Inclusive, então, assim, é muito difícil. São coisas tão fundamentais, são tão básicas e fundamentais na nossa vida, e eu contesto muito, sabe, Pedro, como que se aceita ainda que um aluno tem que aprender e de cabeça, porque normalmente se faz assim, a fórmula de Bhaskara, né? Sabe? E mesmo... E olha, nessas reformulações que houve no Brasil no ensino, uma delas eu acho que foi bem negativa, que foi a extinção dos direcionamentos já no ensino médio. Essa BNCC agora ela vai reformular um pouco isso nos próximos anos. Pedro, provavelmente o seu público é muito jovem, eu também não vivenciei essa época, mas até uma geração antes da minha, quando você entrava no primeiro ano, você dizia se você queria fazer normal, científico ou magistério. Quem que queria fazer o científico? O Pedro, porque queria fazer engenharia. Eu que queria fazer letras ou direito, eu ia fazer o normal. E o magistério, quem queria acabar virando professor. Isso fazia, Pedro, com que, por exemplo, eu no meu curso, eu tivesse bem menos aulas de matemática do que você, que queria ser engenheiro. Faz sentido. Isso fazia com que você, que queria ser engenheiro, tivesse bem menos aulas de geografia do que quem estava no curso básico, no curso clássico. Então, a BNCC vem para reformular alguma coisa disso. Aumentar as cargas horárias de acordo com as aptidões, com os itinerários que aqueles alunos querem seguir. Alguém pode dizer assim, Pedro, mas você com 14 anos de idade, você lá sabe o que é que você quer ser? Por isso, justamente, que, por exemplo, quem pega, eu quero ser engenheiro, você não vai ficar totalmente sem aulas de história. Porque primeiro, porque todo mundo tem que ter um conhecimento básico, e segundo, porque daqui a pouco você pode mudar. E dizer, não, eu não quero mais história, eu quero fazer direito. Então, você ainda assim vai ter uma base. Mas isso vai permitir, sabe, Pedro, essa reformulação que nós vamos ver sendo implementada aos poucos, ao longo dos próximos anos, isso vai permitir que uma observação como essa que você fez, com a qual eu concordo totalmente, ela daqui a uma geração ela já não seja mais tão verdadeira. É esperado que quando um Pedrinho, daqui a poucos anos, pense, eu quero fazer engenharia, então ele não vai ter que saber por que foi que Dom João VI traiu... Não vai ter esse assunto, sabe, em história. E que um filho meu que de repente queira ser advogado, ele não precisa decorar a fórmula do polinômio ou aprender coisas específicas demais na biologia. Enfim, isso vai ajudar. Agora, não houve uma orientação ou uma reformulação para incluir conteúdos como os que nós falamos. De, por exemplo, você saber como funciona o judiciário brasileiro, educação financeira, como é que funciona a Poupan. Pedro, pronto, eu vou dar um exemplo aqui super básico. Vai em um restaurante, vai em uma loja, e pronto, eu vou dar um exemplo bem básico, acontece muito comigo. Todo sábado eu vou comer em determinado restaurante. O prato é R$15. Aí eu vou pagar no cartão. Aí a moça diz, no cartão tem um acréscimo de 5%. Tá, tudo bem. Aí ela calcula usando a calculadora para saber quanto é 5% de 15. E ela trabalha com isso, ela deve fazer isso 30 vezes por dia. E eu já disse a ela. Aí ela perguntou, você é professor de matemática? Eu disse, não, de português. Mas 5% de 15? Ora, 10% é 1,50, 5% é a metade. 75 centavos. Não tem o que você fazer com a calculadora aí. Mas, assim, o nosso nível de ensino é muito fraco, sabe? Que faz com que as pessoas não tenham esse conhecimento seguro de calcular um percentual, por exemplo, não é? E aí é um dos motivos pelos quais eu mesmo sou a favor do homeschooling. Existe um movimento no Brasil para permitir esse homeschooling. O que é homeschooling? Ora, eu vou educar meu filho em casa, porque eu não quero que ele aprenda lá a história da vida privada de Dom João VI. Não, eu quero que ele aprenda
os presidentes civis do Brasil, os presidentes militares. Eu acho muito mais importante. Óbvio que tem que haver algum controle, uma prova, quando o aluno atingir determinada idade, para comprovar que ele tem os conhecimentos básicos, similares ao aluno que foi para uma escola. Mas é um absurdo você não permitir que um pai eduque seu filho em casa, ainda mais quando nós temos um nível de professores, em regra, que nós temos no Brasil. E, assim, você falou agora dessa notícia, foi uma notícia que me chamou muita atenção, porque eu fiquei pensando, caramba, a menina passou em... que teve uma menina que passou em engenharia na USP, se não me engano, fazendo homeschooling, mas não pôde entrar porque a justiça não deixou. E um cara que eu acompanho muito, não sei se o senhor conhece, é Tiago Nigro. Já ouviu falar Tiago Nigro? Sim, o Primo Rico. Pronto, isso. Ele viu essa matéria e disse, se ela quiser vir trabalhar comigo, ela pode vir trabalhar, que o mundo, ele premia o mérito e não, tipo, o que você fez na escola, assim, como a justiça queria dizer. E realmente, a gente perdeu um cérebro muito grande aqui no nosso país. E assim, só para complementar, teve um post meu que fez um certo sucesso, foi o seguinte: a gente na escola, a gente aprende muito na questão de matemática a calcular volume de quase todos os objetos geométricos. Quase todos. Mas a gente sai sem saber quanto que rende a poupança. E acaba que 99% dos brasileiros não se aposentam com uma boa qualidade de vida. Então, realmente, na minha cabeça, isso tem uma relação muito, muito grande. Não sei se o senhor concorda. Tem. Eu vou dar um exemplo bem, bem prático. Uma pessoa muito próxima a mim, a vida inteira contribuiu para se aposentar com 3 salários. E quando se aposentou, recebe 1,5 salário, recebe metade. Ou seja, a contribuição que ele dava foi comida pela inflação, porque ele não investiu no lugar certo. Por quê? Porque ele não teve essa educação financeira, não é? Mas, olha, ele não teve essa educação financeira, mas até hoje ele sabe qual é o solo predominante lá na África. Totalmente inútil. É isso que eu falo muito. Assim, eu falo isso não é querendo dizer que tem que acabar, como o senhor disse, acabar com a matéria de história e geografia, mas sim saber o que realmente vai importar mais na vida do ser humano. E assim, agora, partindo agora para a terceira pauta, que é o seguinte: tem uma coisa que é muito falada, que é salário de professor. Professor, na sua visão, realmente ganha pouco? Como é que é isso na sua visão? Olha, eu vou te falar uma coisa bem franca. Eu, inclusive, entre alguns colegas meus, eu sou conhecido como anticorporativista. Eu não defendo a classe. E eu sempre digo para eles, olha, eu sou servidor público, eu estou aqui para servir a meu público, que é meu aluno. Então, entre defender um colega, professor e um aluno, eu vou defender o aluno. Eu não acho isso uma verdade absoluta. O maior lugar onde isso é verdade é a rede privada. Na rede privada, sobretudo em cidades pequenas como Belo Jardim, isso tende a ser uma verdade, sim. Você vai encontrar aí professores que ganham por volta de R$ 15 hora aula e que tem, para viver razoavelmente, vai ter que ter uma carga horária bem alta, em torno de 40 horas, trabalhar em 2, às vezes em 3 escolas. É comum, na rede privada, sobretudo, é comum. No mundo do serviço público, os professores... Antes de eu quero falar, é necessário fazer uma observação. Tudo que eu falo quando eu digo que se professor ganha muito ou pouco é comparando com as demais funções da nossa sociedade. Se você me perguntar se eu acho que um professor deveria ganhar R$ 15.000 por mês, acho sim. Só que, olha, nós temos dentistas que ganham 5, nós temos engenheiros que ganham 7 ou menos, nós temos contadores que ganham 3. Então, engenheiro trabalha para Uber. Tem engenheiro vendendo Uber, fazendo Uber. Eu tenho um colega, ex-alunos aqui no IFPE formados em técnico de agropecuária, que deveriam estar em fazendas, que deveriam estar em fábricas como vamos fazer um merchan grátis? Não, né? Em fábricas de não, congelados. Mas pode fazer, que tem problema não. Não, é porque eu ia falar o nome da empresa, mas vamos colocar assim, fábricas de congelados de frangos, ou fábricas de extrato de tomate, mas que estão vendendo Jequiti, sabe? Um desperdício. Então, mas aí, como eu te falando, então, comparando com engenheiros que estão desempregados, com contadores, num mundo tão competitivo, sobretudo no espaço público, eu não acho que professores ganhem mal. Inclusive, os professores das redes municipais
quase todos eles, os professores, ganham mais do que os professores das redes estaduais. É muito comum. Pode puxar aí, todos esses dados são do portal da transparência, Pedro. Conhece algum professor da Prefeitura de Belo Jardim? Olha lá quanto ele ganha e depois compara com um professor da mesma disciplina do Estado, do EREM, por exemplo. Muito provavelmente o professor da Prefeitura de Belo Jardim ganha mais. Então, assim, eu gostaria que esses professores ganhassem mais, gostaria muito. É meritório? É. Inclusive porque ele sempre diz uma coisa com a qual eu concordo muito. O profissional que mais é remunerado no Brasil, geralmente, em termos genéricos, é o médico. Você sabe que ninguém se formou de medicina e fica sem emprego e no mês seguinte está ganhando pelo menos seus 15 mil reais. E ele aprendeu a ser médico com um professor. Né? Então, assim, é meritório? É. Deveria ganhar bem mais? Deveria. Agora, em uma sociedade em que os professores, sobretudo os do espaço público, não se qualificam, não se capacitam, não aderem às novas tecnologias, não mudam sua praxis, seu modo operandi, a forma como eles ministram aula. Um professor desse está ganhando mais do que um contador, mais do que um advogado, às vezes igual a um engenheiro, eu não acredito que seja um salário ruim. E ainda na rede privada, existem muitos professores que nos servem como exemplo aí, que estão, olha, eu tenho professores na rede privada que você sabe que eu trabalho em uma instituição tida como instituição que remunera bem, eu não posso dizer o contrário, que é um instituto federal, então quando diz assim, é professor federal, ganha bem pra caramba, eu não posso negar, mas olha, eu conheço muitos professores na rede privada que ganham melhor do que eu, sabe? Agora, eles vão trabalhar mais do que eu, eles vão se capacitar mais do que eu, eles vão se renovar mais do que eu, eles vão empreender, coisa que eu não faço, sabe? Que eu admiro pra caramba. Eu tenho amigos que já montaram cursinho em Recife e já trouxeram pra Caruaru. Eu tenho amigos que todo concurso montam turmas para concurso, sabe? Então, é justo que esse cara, que não ganha até mais do que eu, ele está arriscando, ele está assumindo o risco de repente, não dar certo e perder todo o investimento dele, sabe? Então, assim, é justo demais que ganhe, inclusive, mais do que eu. Eu não vou te dizer que, em termos gerais, sabe quem é que ganha ruim no Brasil? Um gari, cara. Um gari ganha ruim para trabalhar no sol, para capinar mato, para pegar lixo, enfiar a mão dentro de um lugar que ele não sabe o que é que tem. Então não me venha dizer que num país com população pobre, feito o Brasil, você dá aula no ar-condicionado, ganha 3 mil reais por mês, você tá ganhando ruim, que não tá, não. E assim, vê se o senhor concorda comigo. O senhor não acha que daria para alguns professores ganharem mais, melhorar sua qualidade, se elas usassem, por exemplo, as ferramentas que a gente tem agora com o surgimento da internet, tipo marketing digital? Vou dar um exemplo aqui. Professor, igual eu, o senhor, professor de português. Numa sala, ele pode colocar, vamos dizer, no máximo 30 pessoas. Mas se ele utilizar do marketing, gravar a aula, publicar numa plataforma, ele vai poder atingir 220 milhões de brasileiros, independente do público dele, ou até fora do Brasil, porque no meu Instagram, eu vi que na plataforma que eu upo aqui meus podcasts, tem gente dos Estados Unidos ouvindo meu podcast. Então, assim, com essas ferramentas que a gente tem, estilo marketing digital, na minha visão, eu acho que é uma saída para alguns professores que acham que ganham pouco, aumentar a sua remuneração. Não sei se o senhor concorda comigo, se isso faz sentido. Muito bem, faz total sentido, Pedro. É que, na verdade, quando você escutar, em regra, evidentemente, vamos abrir espaço aí para que existam exceções, mas quando um professor diz, eu ganho pouco, ele está querendo que o patrão dele simplesmente aumente o salário dele sem que ele aumente a produtividade. Sabe? Ele diz assim, eu ganho pouco, eu vou inovar minha aula, eu vou criar uma plataforma e vender conteúdo. Ele não diz isso, né? Não, eu ganho pouco, vou deitar na cama e chorar e esperar que o patrão aumente meu salário, ou vou fazer greve. Não. Então, assim, o professor que adotar isso que você está falando, e muitos professores têm adotado, olha, eu vou dar um exemplo aqui, quem não a conhecer, siga, é fantástico, Cíntia Chagas, professora de português, famosíssima, é colunista no estado de Minas Gerais, tem, acho que cerca de 500 mil seguidores no seu Instagram. Recentemente ela está fazendo uma série de entrevistas com políticos, com personalidades que tem um português rebuscado, um português chique. Ela entrevistou Collor, Temer, então isso é super bacana.
Vai perguntar se ela ganha mal? Não ganha, não, cara. Mas ela deve ganhar pelo menos 3 vezes mais do que eu ganho. Agora, ela produz mais do que eu também, sabe? Ela Uhum. produz, ela arrisca, ela coloca o nome dela, ela vende o conteúdo dela em plataformas, ela aparece, ela cria conteúdo diariamente, todos os dias vai ter um conteúdo, uma novidade lá no Instagram dela, aonde ou onde, em vez ou em vez, coloca o crase ou não coloca o crase. Então ela cria conteúdo, ela vende o conteúdo e ela é remunerada por esse Uhum. conteúdo. Então ela não vai, você não vai ver nunca Cíntia Chagas reclamando que ganha pouco, porque ela driblou isso, de ganhar pouco. Ela simplesmente não disse, poxa, que pena, eu ganho pouco, vou deitar aqui e vou ficar chorando. É um caminho fenomenal esse que você está colocando aí. Porque existe público para tudo. Você acha que não tem gente querendo aprender se é em vez de ou ao invés de? Se Uhum. tem crase ou se não tem crase? Para concurso? Ou simplesmente porque é um estrangeiro querendo aprender português? Tem muita gente querendo consumir o conteúdo de português ou de matemática, por exemplo, sabe? Para fins Uhum. diversos, Pedro. Você pode vender um conteúdo aí de matemática para gente que quer fazer concurso, para aluno que está indo mal na escola ou na faculdade. Então, assim, é criar conteúdo, ter coragem, Agregar valor. arriscar, oi, Agregar valor pra pessoa e agregar tal. valor, não é? Uhum. E simplesmente parar de se lamentar, É, o que tá. a maioria fica fazendo. Eu também concordo, eu vou muito nessa linha de raciocínio. Agora que a gente tá chegando no finalzinho, nesse podcast aqui a gente tem o momento filosofado, beleza? O senhor tem mais alguma coisa que o senhor queira falar antes da gente partir para esse momento? Não, não. Depois eu falo quando a gente participar disso, só para me despedir aí da sua audiência, Ah, tá? pronto, beleza. Momento filosofado, eu vou fazer 2 perguntas pro senhor, o senhor responde de primeira assim. Não precisa ser com uma palavra, pode ser com uma frase, mas é pra Joia, vamos gente lá. pensar. Primeiro é o seguinte: o senhor tem direito a uma viagem no tempo. O senhor pode mudar alguma coisa no passado ou saber de alguma coisa no futuro. O senhor escolhe qual? Eu quero ir para domingo que vem para ver se o Náutico ganhou do Sport. Pronto. não, não, mas olha, eu iria fora isso, eu iria para o futuro, cara. Eu sou um cara muito tecnológico, muito de futuro, muito. Eu queria ver que, sei lá, eu queria acordar daqui a 50 anos para ver se a gente realmente já ia ter carro voador, Entendi. para ver se a gente já ia ter realmente cirurgia à distância, com o médico mexendo Uhum, aqui e a mãozinha lá no paciente obedecendo os comandos dele. Queria entendi. voltar para o passado para ter que usar lamparina. Não. Não, andar a cavalo, não. Eu sou tecnológico, sou da modernidade. Aham. A segunda pergunta é o seguinte: o senhor tem direito a colocar uma frase num outdoor onde todo mundo de toda a Terra pode ver uma frase que o senhor queria passar para todo mundo desse planeta. Qual frase seria essa? Que bacana. Olha, eu escolho uma frase que eu assino meus e-mails com essa frase e talvez ela me seja muito representativa porque eu vivo em um mundo, em espaços, desde a época da universidade, agora no meu ambiente de trabalho, até no meu seio familiar, em que há muitas discordâncias, sabe? Sobretudo na seara política. E então, existe uma frase de um ex-governador de Pernambuco, ex-vice-presidente da República, Marco Maciel, e ele diz o seguinte: não vou lembrar certinho a frase, mas o intuito dela é dizer o seguinte: devemos buscar, dentro de tudo aquilo que nos separa, aquilo que pode nos unir. Pois se queremos viver é, em democracia, pois se quer, desculpa, vou pegar desde o começo. Devemos buscar, dentro de tudo que nos separa, aquilo que pode nos unir. Pois se queremos viver em harmonia, que é princípio básico da democracia, estamos todos condenados a nos entender uns com os outros. Eu Massa. acho muito bacana. Eu acho muito bom, Achei também. porque, olha, não é porque você. Olha, eu tenho vontade de tocar fogo em alguém que torce para o esporte. Tenho, mas, assim, a gente tem que aprender a conviver. Alguém que não vota no mesmo candidato que eu voto, a gente vai discutir, Uhum. sabe? Mas, assim, no final eu tenho que dizer: senta aqui e vamos tomar uma cerveja comigo, sabe? Eu tenho que saber que não é porque meus colegas gostam de Paulo Freire e eu não gosto, que eles têm que me negar uma carona se eu estiver no meio da estrada chovendo. Uhum. Não, a gente está condenado a se entender nesse mundo, Pedro. E que isso acontece muito. Muita briga por causa É, dessas besteiras aí. pois é.
pra galera te achar, como é que a galera faz? Muito bem. Então, gente, eu gosto muito de tudo isso aí, tecnologias, redes sociais. Eu estava até refazendo um slide meu ontem, que eu me apresentava para os alunos no primeiro dia de aula, aí tinha lá no meu slide minhas redes sociais. Aí tinha High Five, MySpace, tinha um monte de rede social Uhum. que o pessoal nem usa mais. W Rafa Peixoto, com esse nome o pessoal me acha no Twitter, no Instagram, no Facebook. W de Wagner, Rafa Peixoto. E no meu Instagram eu gosto muito de interagir com todo mundo principalmente sobre religião, política, língua portuguesa e viagens. Uhum. Inclusive você que gosta muito dessa coisa de empreender e tal, assim, eu sou apaixonado por milhas, por cashback, Já por vi. descontos, por essas coisas, que é algo que permite que, por exemplo, uma pessoa que não é de alta renda, como eu, consiga viajar bastante, sabe? Uhum. Eu tô doente com essa pandemia, que a gente tá sem viajar, e eu tenho conseguido fazer isso focando, fazendo coisas certas, por exemplo, com cartão de crédito, com cashback, com descontos. É uma forma, eu gosto muito de falar disso nas minhas redes sociais. Então, principalmente no Instagram, W Rafa Peixoto. Então, todo mundo que quiser lá conversar sobre viagem, sobre português, sobre política, sobre religião, vai ser um prazer bater um papo com vocês. Massa. Vai estar tudo aí na descrição, aqui também na telinha vai aparecer tudo aí na edição para vocês. Lembrando que a gente está presente nas plataformas YouTube em vídeo e nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Google Podcast, Olha, Pocket Cast, Apple Podcast, tem também na Rádio Public, se eu não me engano é isso também. E se tiver mais alguma, tem aí na descrição também. A gente tá em todo canto. Vocês não acham a gente, eu acho vocês, beleza? muito bem. Mais alguma coisa a declarar? Não, Pedro, Rafa? obrigado aí pelo convite. Foi um papo legal, fazendo aí alusão ao meu programa na Agreste TV, muito bom. Gosto demais dessa temática. Sempre que possível, chame aí que a gente continua, fala sobre outros assuntos. Obrigado aí pelo convite e um abraço aí para sua audiência, viu? Obrigado também por aceitar o convite. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado por ficar até aqui. Valeu!